Hoje nós vamos meditar no poder das palavras proféticas. Vai ser bênção em nome de Jesus. Sobre o poder de profetizar, de chamar à existência as coisas que nós desejamos que venham à existência, que passem a fazer parte da nossa realidade, que às vezes já estão disponíveis para nós no mundo espiritual, mas ainda não se materializaram. Então vamos começar lendo na carta aos Romanos, capítulo 4, no verso 17. Carta aos Romanos 4, 17. Eu vou pedir para o irmão colocar na tradução corrigida, na tradicional, só nesse versículo, irmão Maio, por gentileza. Vai ficar mais fácil a gente compreender. Então, Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui está falando justamente que Deus tem esse comportamento. Deus tem o comportamento de chamar as coisas que não existem, que não são visíveis ainda, como se já fossem, ou de trazê-las à existência. A gente começa a ver isso lá em Gênesis, quando tem a história da criação do mundo, e nós vamos ler aqui. Vamos lá para Gênesis, que vai ficar mais fácil nós lermos juntos. Gênesis, capítulo 1, lá na primeira página da Bíblia. Gênesis 1:1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ver Deus chamando à existência as coisas que ainda não eram. Vamos ver um exemplo prático. Diz assim, então: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E o que? Houve luz. Então, todo o processo de criação, se a gente continuar lendo ali em Gênesis, vai dizer que surjam árvores, que deem frutos, que venham aves dos céus, que venham peixes no mar, e mais ou menos assim que a gente lê durante os primeiros capítulos de Gênesis, quando o nosso Deus estava criando todas as coisas. E então ele, enfim, chamou todas as estrelas, as árvores, os animais, tudo, e a maioria das coisas pela palavra: que haja luz, que haja firmamento, que venha isso, que venha a noite. Então sempre dando uma ordem no mundo espiritual e aquilo vindo a se materializar. Mas aí você pode se perguntar, a gente pode se perguntar: tá, tudo bem, irmão, mas ele é o Criador, ele é Deus, ele é todo poderoso, isso é diferente para ele, porque ele tem todo o poder, ele instala o dedo, ele fala e acontece. Mas nós somos seres humanos, e aí, como é que fica para nós? Deus, ele nos deu a autoridade para nós sermos como ele em vários aspectos. Sim, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, mas ele nos deu a autoridade para representar ele, para agir como ele, como representantes de Deus aqui na terra em vários aspectos. Então muita gente se perde nisso, subestima posso dizer, a autoridade designada a nós, filhos de Deus, e fica com medo de ser usada, fica com medo de profetizar, fica com medo de desejar uma coisa grande, até mesmo de fazer milagres, porque pensa: não, isso é só para Deus, eu estou sendo muito metido, estou sendo muito encherido. E na verdade é ao contrário. Deus tem prazer que a gente usufrua daquilo que Ele preparou para nós, que a gente usufrua dos milagres, que a gente usufrua das bênçãos que Ele tem para nós. Então Deus continua sendo soberano, Deus continua estando no controle de tudo, é Ele quem decide, mas nós podemos sim agir com autoridade, representando Ele, como se fosse uma procuração que um advogado dá. Talvez de vocês já entrou num processo ou teve uma procuração e não sabe como é que funciona, mas é mais ou menos, por exemplo, tem uma pessoa que está inválida, idosa, e ela não consegue mais tocar os negócios, ir no banco, cuidar da empresa, então ela dá a procuração para um parente, para alguém que a partir de agora ele tem poder para sacar o dinheiro. Esse meu filho, ele tem poder para sacar o dinheiro, para mexer na empresa, para mudar sócios,
porque aquela pessoa, né, se ausentou daquilo, não está mais na empresa, está descansando, está aposentado. Então, aquele filho passa a agir no nome do pai. Ele começa a dizer: eu vim aqui em nome do meu pai sacar dinheiro para comprar cimento para a empresa. Eu vim aqui em nome do meu pai comprar um trator para trabalhar na fazenda. E tem que aceitar, porque tem uma procuração, tem um documento dizendo que o pai assina, o filho pode mexer na minha conta, pode mexer na empresa. Então é mais ou menos assim que nós temos autoridade para falar no nome de Jesus, para fazer milagres no nome de Jesus. Vamos ver em João 14:12, Jesus começando a nos dar alguns ensinamentos a respeito disso, para que não fique nas minhas palavras, mas nas próprias palavras de Jesus. João, Evangelho de João 14:12. Diz assim então: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Então aqui Jesus estava falando para quem rodeava ele, os discípulos, para as pessoas que seguiam ele, dizendo assim: quem crê em mim, quem crê em Jesus, vai fazer as mesmas obras que ele fazia, e vai fazer até maiores do que ele pôde fazer naquele tempo curto que ele teve aqui na terra, né? Porque Jesus justamente dizia: eu vou para o Pai. Então a obra dele era aqui na terra, como um corpo físico, era curta, mas ele deixou todo esse tempo para nós continuarmos a obra que ele começou. E o que Jesus fazia? Se a gente for se perguntar então, o que ele fazia aqui na terra? Curava, libertava, fazia milagres, fazia a água se transformar em vinho. Então, olha que interessante, né? A transformar a água em vinho não era uma coisa vital, porque aí tem essa tese que muitas pessoas falam, cai por terra. Eu só posso orar se for uma coisa vital, se for vida ou morte, mas ter vinho na festa não era vida ou morte. Mas Jesus se agrada de dar alegria para os seus servos, ele se agrada de dar prazer para nós, então, para nos dar presentes. Então aqui, olha que interessante, transformava em vinho, curou leprosos, curou cegos, muitas coisas. E se nós começarmos a analisar Jesus liberando palavras proféticas, liberando ordens no mundo espiritual, a gente pode lembrar de Jesus mandando Lázaro sair para fora da sepultura. Isso está lá em João 11:43, para quem quiser observar, acompanhar, ou se não quiser colocar na tela também, mas é só para a gente ter conhecimento. Então naquele trecho diz assim: Lázaro, sai para fora. Então Lázaro estava numa sepultura, morto há alguns dias já, corpo em estado de apodrecimento, e aí Jesus chega lá, ciente da autoridade que estava sobre ele, e ele só dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. E aí Lázaro sai, começa a caminhar, começa a se desenfaixar e tal, começam a desenfaixar ele no caso, porque ele deu uma palavra de autoridade, o homem estava morto, ninguém ali tinha mais o que fazer por Lázaro, mas Jesus, revestido de uma autoridade do Pai, ele só liberou uma palavra, só deu uma ordem, e aí a natureza tem que obedecer o nome de Jesus, tem que obedecer, no caso, o Senhor. Vamos usar um outro exemplo aqui, em Marcos 4:39, Jesus mandou a tempestade se acalmar também. Então a gente pode recordar que os discípulos estavam no barco com Jesus, aí começou aquela tempestade, começou a balançar o barco, os discípulos preocupados, achando que iam se afogar, chamaram o mestre, e Jesus, então o que ele fez? A primeira coisa: cala-te, tempestade, aquieta-te, mar. Então ele dava ordens, ele dizia: faz isso, faz aquilo, surja isso, e os discípulos se espantaram naquele episódio, né, com a autoridade de Jesus, e Jesus, em contrapartida, se espantou com a incredulidade dos discípulos. Disse: poxa, mas vocês são homens de pequena fé, não sabem ainda como proceder. Então aqui, cada vez mais que a gente vai se aprofundando nessa palavra, a gente consegue ver o que Jesus realmente espera de nós, que a gente, que os discípulos aprendessem com ele o exemplo, para depois continuar o ministério, para que nós hoje também aprendamos o exemplo de Jesus e a gente possa seguir o ministério. Vamos ver mais exemplos? Quem quer ver mais um pouco sobre a autoridade e a palavra profética? Então Jesus, ele trouxe um ensinamento sobre a nossa autoridade pela fé. Vamos meditar juntos lá em Marcos 11:23 e 24. Evangelho de Marcos, capítulo 11, 23 e 24. Graças a Deus, aleluia. Vai dizer assim então: eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração.
digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Aqui mais uma vez a gente pode ver Jesus ele usando um exemplo de uma montanha, um monte. Não estava falando de algo vital, de algo urgente, mas de qualquer coisa que a gente sentir necessidade, que esteja na palavra. Depois nós vamos ver um pouquinho mais a fundo isso. Mas ele deu um exemplo do princípio de uma montanha. Ele não deu de um leproso somente, uma viúva que estava passando fome, de um monte qualquer. Ele disse, se ele estava apontando para um monte lá, que provavelmente tinha alguns montes onde eles estavam naquele momento. Olha, se você disser para esse monte, ó, te move e cai no mar, vai acontecer. E depois ele diz aqui no 24, digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedida. Aqui, claro, que o pedir a gente entende que, pelo exemplo, que não é o pedir de Senhor, tira o monte, joga no mar, mas dizendo, se eu disser o monte. Então, quando a gente está falando de palavras proféticas, quando a gente está falando de autoridade, de coisas que a gente sabe no nosso coração que nos pertencem, que estão no mundo espiritual, a gente quer trazer existência, a gente sabe que é nosso, a gente sabe que está na palavra, que não é nenhum devaneio, não é nenhuma coisa fora da palavra, a gente já vai direto no ponto, a gente já fala com o monte, fala com a montanha, a gente pode falar com o problema, pode falar com uma crise financeira, pode falar com o desemprego e dizer, haja isso, sai aquilo, vem a vida. O exemplo que a gente pode citar do próprio profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos, quando ele estava naquele monte de ossos, não tinha nada senão ossos secos, e Deus fala para ele, profetiza sobre esses ossos secos. E a gente sabe a história que Ezequiel obedeceu a Deus, profetizou sobre os ossos secos, e aqueles ossos se juntaram, viraram soldados, viraram um exército. Então é o poder da palavra profética, como é importante a gente lembrar disso. E vamos ver um pouquinho de profetizar, desse ato de profetizar na prática agora. Vamos ver algumas etapas então que a gente precisa nos atentar para que a gente possa ter sucesso profetizando. Chamar a existência, então a primeira coisa a gente tem que saber isso. Então, se eu estou desempregado, por exemplo, eu posso profetizar um trabalho, eu posso profetizar uma porta aberta, eu posso dizer, por exemplo, eu profetizo um trabalho para mim, eu profetizo uma porta de emprego, de oportunidade para a minha vida em nome de Jesus, porque a gente tem que ter o pão, tem que ter o sustento. Mas aí tem o segundo passo, o segundo detalhe, o segundo ponto. Eu preciso detalhar, eu preciso ser um pouco mais específico naquilo que eu profetizo. Então, por exemplo, Jesus ele deu um exemplo, é aquele monte, e eu quero que aquele monte se lance no mar. Ele não falou que o monte se mova, ele disse, ou que algum monte aqui se mova e se lance em algum lugar. Ele falou, diga este monte que ele se lança onde? No mar. Então ele tinha um alvo, esse monte e aquele lugar, aquele destino. E nós podemos pegar isso na prática também, que é sermos específicos naquilo que a gente está declarando. Então, eu evoluí um pouco de um trabalho e especificar que trabalho. Vamos ver, antes de a gente avançar aqui, Tiago, o que Tiago vai dizer? Livro de Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Tiago vai nos elucidar um pouquinho a respeito disso. Tiago 4, 2 e 3. Vai dizer assim: querem o que não têm e até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam. Por quê? Porque não pedem. Então, aqui está dando um dos motivos de porque as pessoas não têm nada de novo na vida. E não pedem. Ou, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Então, poxa, irmão, eu não posso pedir um emprego do meu gosto? Pode. Só que aqui ele está falando de pessoas que não estão nem aí para a obra, não estão nem aí para a santidade. O que a irmã falava mais cedo, diaconisa. Eles estão só pensando em satisfazer necessidades, desejos deles, e não estão nem aí para o resto. Então aqui está falando que essas pessoas que têm esse coração, essa intenção também não recebem de Deus, porque pedem mal. Só, vamos dizer assim, são egoístas. Então as duas razões, não pedir ou pedir mal, se preocupar somente com prazeres. Então nós podemos ter sonhos pessoais, é uma coisa importante. Eu posso talvez ter um carro em mente, posso querer ter uma fazenda um dia, posso, querer ter uma empresa, posso.
Só que tem pessoas que elas usam, é um exemplo engraçado, mas as pessoas usam como se pensam que Deus fosse o gênio da lâmpada. Então, agora que eu descobri o Evangelho, Deus pode todas as coisas, então Ele vai fazer as minhas vontades. E alguns pregadores falam uma palavra pesada, mas muitas pessoas não entendem isso. Tratam Jesus como garçom. Então, ele vai vir aqui me trazer um emprego, dinheiro, vou ficar famoso, eu vou aparecer na televisão, eu vou ser isso e aquilo. E não é assim que funciona. Mas Deus sim fala na sua palavra, lá em Salmos 37, que aquele que se deleita no Senhor, Deus concede o desejo do coração. Então não está falando de qualquer pessoa, mas está falando daqueles que se alegram no Senhor, daqueles que se entregam no Senhor, eles vão ter os desejos do coração realizados. E aqui então a gente falando de ser específico, vamos dar um exemplo. Então eu não profetizo simplesmente, eu profetizo um trabalho, eu chamo a existência, profetizo um trabalho abençoado, um salário melhor do que eu ganhava antes em nome de Jesus. É uma coisa para ser mais específica. Ou um trabalho numa multinacional, estou sendo mais específico, não é só um trabalho onde eu ganho mais do que eu ganhava antes, e numa empresa boa, uma empresa multinacional, uma empresa bem estruturada, que seja boa de trabalhar. Então eu já estou evoluindo aqui no detalhamento daquilo que eu estou desejando da parte de Deus. Terceiro ponto, então, como a gente estava vendo, nós temos motivações do coração íntegro para a gente fazer isso. Então Deus não vai realizar alguma coisa contra o propósito dele, contra a palavra dele, porque somos nós que profetizamos, somos nós que damos a ordem, mas quem vai realizar, quem tem poder é Deus, quem vai bater o martelo e vai realizar é Deus. Então, por mais que eu esteja revestido do Senhor, por mais que eu possa falar no nome de Jesus e ter fé, só vai acontecer se Deus liberar o poder para isso acontecer, o poder criador dele. Então a gente tem que saber que precisa ter as motivações íntegras. Ou seja, eu não posso profetizar uma coisa baseada em inveja, eu não posso profetizar alguma coisa baseada para eu ter um pecado, para eu conseguir fazer uma coisa ilícita, para eu conseguir fazer uma coisa errada que vai me afastar dele, ele não vai me dar. Eu posso bater a perna, posso pular, que não vai acontecer. Então eu preciso ter ciência disso, que eu tenho que pedir bem, eu tenho que profetizar, no caso também, com uma boa intenção. Tem o quarto ponto a se observar, é o tempo, e a gente sabe que a Deus pertence todo o controle, todo o tempo, e às vezes não quer dizer que se eu profetizar, por exemplo, uma porta de emprego, eu estou desempregado, amanhã vou me ligar e dizer, olha Henrique, tem o teu currículo aqui e tal. Então, às vezes, pode ser que sim, em alguns casos, pode ser que poucos dias, poucas horas profetizando já vai liberar o poder de Deus, um milagre, mas pode ser que não. Pode ser que Deus tenha um propósito, beleza, estou preparando, descansa teu coração, mas não é amanhã, daqui mês que vem, esse ano, Deus está preparando o teu milagre. Então nós precisamos ter essa paciência para esperar também os processos de Deus e o tempo dele na nossa vida. Quinto ponto para observar, é indispensável crer. Então todo esse processo é importante, mas é indispensável, não dá para deixar de lado o crer nesse processo, para que ele aconteça. Então, nada disso vai nos ajudar se nós não crermos naquilo que nós estamos profetizando, se a gente pensa que não vai acontecer. Então, o que é crer? Crer é ter certeza de que Deus é poderoso para realizar aquilo que eu estou gerando pela fé através de palavras. Então, eu preciso, primeiro de tudo, crer. Se eu estou, por exemplo, profetizando que eu vou conseguir um trabalho multinacional, estou dando um exemplo aqui, eu consegui um trabalho multinacional que eu ganhe mais do que no meu outro trabalho, mas se no meu coração, Deus não vai fazer, Deus não quer me dar, Deus não responde, então já comecei mal, ou isso é impossível, já comecei mal. E crer também, a segunda parte muito importante do nosso crer, porque crer é um verbo, e verbo implica ação, movimento. Crer indica justamente um movimento da nossa parte. Então assim eu preciso falar, é importante eu falar, então haja um emprego, profetizo o emprego no nome de Jesus, ok, profetizo o emprego, detalhe, mas eu preciso também começar a me ver nesse emprego, preciso começar a ver, isso é possível, isso é tangível, começo a me enxergar, começo a sonhar com aquilo, me ver bem sucedido, me ver trabalhando numa empresa, me ver com a geladeira cheia, sabe? Aquilo que eu estou profetizando, eu começo a visualizar, começo a criar um milagre, gerar um milagre no meu coração, começo a visualizar ele. Isso já vai edificando a nossa fé. E o terceiro ponto do crer, então a gente fala, a gente mentaliza, a gente imagina, e a gente às vezes vai ter que dar passos de fé, que é um movimento,
Porque, por exemplo, não adianta só eu profetizar, por exemplo, assim, eu profetizar uma porta de emprego, por exemplo, e nunca mandar currículo para nenhuma multinacional que eu quero. Ou, por exemplo, profetizo uma porta de emprego numa multinacional aqui em Caxias, assim, com salário, com cargo tal, de chefia, mas aí o que eu mando de currículo não é para isso. Eu mando de currículo para uma loja, eu mando de currículo para uma marcenaria, sei lá, mas não para aquilo que eu estou buscando. Então, eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Não está conversando, eu preciso crer, e às vezes então eu falo, eu imagino, mas às vezes eu preciso agir, eu precisava falar com a pessoa, eu precisava mandar o currículo, eu precisava fazer acontecer. Então é mais ou menos por aí, a gente profetiza, detalha tudo que gostaria, procura um emprego, manda o currículo, conversa com quem tem que conversar, e aí sim, deixa o tempo de Deus agir, que vai acontecer. E aí a gente pode se perguntar assim, mas e se for impossível, irmão? Porque eu não tenho recurso. Não tem como eu profetizar uma casa própria se não tem dinheiro para comprar casa. Não vai acontecer, não vai dar. Não tem como profetizar que eu vou andar de carro, que eu vou andar de moto, só estou a pé, agora eu não tenho nada, não tenho linha de crédito, não tenho nada para que eu possa me apegar para poder comprar. Mas aí é com Deus. Essa parte não é para nós nos preocuparmos, essa parte é Deus que faz. Porque se fosse possível a gente ia lá e fazia. Se fosse possível, precisava ficar profetizando para a montanha, sair, a gente pegava a montanha e jogava no mar, né? Mas na verdade, quando se torna impossível, quando se torna necessário a ação de Deus, então a gente crê que, Senhor, para mim é impossível, eu não tenho condições, mas tu podes me dar uma casa própria, tu podes me tirar dessa situação de dívidas, me colocar um emprego abençoado, pode fazer com que eu negocie as dívidas, que eu vença as dívidas. Então a gente vai profetizando, então, porque crê que Deus pode fazer, não porque nós podemos fazer. Para terminar aqui, eu posso dar alguns testemunhos. Muitas coisas que eu tenho hoje, lá atrás, anos atrás, eu detalhei para Deus, assim, e eu me via tendo e profetizava. Então, eu contei para minha esposa, uma das poucas pessoas que sabe da história do meu primeiro carro, que eu andava de ônibus, ia trabalhar na rua, assim, de vendedor, andava de ônibus e caminhava 5, 6, 7 quilômetros às vezes, para não ter, porque não tinha carro e porque dava muito transtorno, então fazia tudo a pé. E aí eu comecei a desejar um carro próprio para trabalhar, para poder comprar. Claro, eu desejei um carro mais ou menos dentro da minha realidade, era o que a minha fé alcançava naquele momento. E aí o que eu comecei a fazer? Então eu comecei a pesquisar carros, né? Comecei a mover, a crer. Então eu vou ter um carro esse ano em nome de Jesus. Beleza, mas aí eu pesquisava, começava a ver os carros, ver as fotos, começava a desejar, é assim que eu quero, assim tá bonito, assim é legal, assim eu compraria e tal. Então comecei a ir nas lojas de carro, nas garagens, comecei a olhar, queria fazer test drive, então porque tu já tem que começar a se colocar no ambiente de milagre. E aí eu não fiz só isso, eu comecei a fazer uma coisa que para muitos é loucura, mas era fé em ação. Então profetizando, e eu começava a entrar por exemplo, em vez de eu entrar pelo portão de casa e abrir a chave, eu entrava pela garagem, como se eu estivesse de carro, eu entrava a pé. Eu abria o controle e entrava a pé de carro, né? Vou estacionar meu carro, aí fechava o controle, aí agora sim abria a porta e entrava. Então é loucura, mas eu estava me vendo entrando naquela garagem do carro. Poucos meses depois que eu estava fazendo isso, eu consegui comprar meu carro, e um carro até um pouco melhor do que eu estava planejando, porque eu estava pensando muito no que eu tinha de condições naquele momento. E aí Deus me deu condições de pegar um carro melhor, um preço bom, uma quilometragem boa, um carro completo, nunca me deu esses grandes problemas. Então tudo porque eu creio que Deus podia fazer por mim, e eu comecei a mover o hospital, declarando, eu vou ter um carro, assim, detalhando o que eu queria, né? O ar-condicionado, por exemplo, com direção hidráulica e tal, e comecei a mover todas as coisas. Garagem, como eu disse ali, de carros, o exemplo de entrar na garagem e visualizando com o carro, mesmo estando a pé. E é essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje, do poder das palavras proféticas, o poder que tem nós agirmos a nossa fé, nós cremos, nós nos liberarmos por palavras proféticas, porque tem uma autoridade sobre a nossa vida, tem uma autoridade investida sobre a minha vida e sobre a tua vida, para não deixar, para a gente não deixar as bênçãos de Deus escorrerem pela nossa mão. Então muitas vezes a gente está assistindo a vida ali, como se fosse um filme passar, e às vezes o diabo está conseguindo tomar coisa da nossa vida, está conseguindo nos enganar, dizendo isso não é para ti, tu tem que ficar mais tempo, né, desempregado, tu nunca vai crescer, tantas coisas que ele mente, porque ele mente desde o início, lá em Gênesis, mentiu para Adão, mentiu para Eva, e
mente para você. Então, e muitas vezes a gente vê as coisas sendo roubadas nas nossas vidas e a gente não reage. E a gente tem autoridade para isso. Então começa a profetizar na tua casa, começa a profetizar: o meu filho serve a Jesus, meu filho pertence a Jesus, meu marido, minha esposa não é mais uma pessoa perdida, é uma pessoa de Deus, que Deus ama ele, a vida dele pertence a Jesus, e você vai ver o milagre acontecer. Cedo ou tarde, Deus vai fazer no tempo certo. Amém? Quem crê nessa palavra? Fala do Senhor com alegria.